Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de sexta-feira, dia 8 de maio. Vamos aqui falar sobre os jogos 2 do segundo round, né? Vamos aqui fazer aquele bom e velho recap dos jogos 2 aí, dar uma passadinha em cada um dos jogos, trazer alguns destaques, né? Dar aquela boa e velha cornetada, né? Que faz parte, né? Sempre bom, né? Sempre bom dar uma cornetadinha. Hoje, pessoal, vou tentar fazer uma edição um pouquinho mais rápida, porque eu tô bem apertado de horário hoje, né? Eu tenho que ir no shopping para comprar um presente para minha adorada mamãe. Acabei não conseguindo comprar durante a semana. E ela... o presente que ela quer não tem online, né? Essa merda, com todo respeito, mãe. Mas, porra, mãe, escolhe um presente que dá pra comprar num Mercado Livre da vida. Alô, Mercado Livre, quiser pagar nós, tamo aí. Mas, pô, não, ela quer algo específico de uma loja específica do shopping. Ficou muito complicado. Mas, enfim, mãe, né? Mãe a gente tem que agradar. Independente do que seja, a gente tem que, né, fazer o desejo da mamãe. Então, eu tenho que ir no shopping daqui a pouco, pra ir comprar o presente da minha querida véia. Então, por conta disso, a edição de hoje vai ser um pouquinho mais rápida. Vamos aqui dar uma passada express nos jogos 2. Vou tentar, né, apesar de fazer o programa rápido, vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível. Vamos tentar fazer aquela rapidinha gostosa, sabe? Aquela rapidinha maneira. Aquela rapidinha legal. Vamos tentar fazer isso hoje. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela boa e velha conferida nas promoções da Centauro. Você que quer dar um presente para sua mamãe e sua mamãe não exige que esse presente, né, seja de uma loja física, se ela topa um presente que vem de uma loja online, vai na Centauro, dá uma olhadinha na Centauro. Ah, Luiz, minha mãe, ela quer um tênis pra correr, tem na Centauro. Ah, minha mãe quer uma camisa, quer uma camisa, uma regata pra correr, pra malhar, tem na Centauro. Ah, minha mãe quer um boné, minha mãe é jovem, minha mãe tem espírito jovem, ela quer um bonezinho, tem boné também. Então, velho, dá uma olhadinha aqui na Centauro, que com certeza você vai achar um presente legal pra sua mamãe. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% caso o produto seja vendido e entregue pela Centauro. Então não perca essa oportunidade, vai na Centauro, usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Beleza, pessoal, vamos então começar. Roda a vinhetinha e aí na volta a gente começa aqui o nosso recapzinho dos jogos 2 do segundo round. Vai! Vamos lá então, pessoal, deixa eu botar aqui na tela, né? Vamos começar com os jogos da quarta-feira, começando com New York Knicks e Philadelphia 76ers, né? Segundo jogo em Nova York, né? Segundo mando do Knicks. Primeiro jogo foi um atropelo do Nicão, né? Nicão não deu nem brecha pro Sixers sonhar com algo no jogo 1. Foi um completo amasso. Nesse jogo 2, a gente teve bem mais equilíbrio, né? Philadelphia, mesmo sem o Embiid, que inclusive é dúvida também pro jogo de hoje, né? Grandes chances do Embiid não jogar nesse jogo 3. Mas mesmo sem ele, cara, o Sixers apresentou um grande basquete, né? O Sixers fez 3 quartos muito bons, tá? Muito bons. Bem na defesa, bem no ataque. O problema foi o quarto período. O problema foi que chegou no quarto período e tudo que vinha dando certo para Filadélfia parou de dar certo, né? O ataque parou de produzir, a bola de 3 parou de cair. E do outro lado, o Knicks cresceu. O Knicks que durante o jogo teve problemas com faltas, né, cara? O Towns mesmo teve a minutagem dele muito picotada por conta de faltas. O Knicks que tava sem o Mitchell Robinson também, então tava desfalcado ali no garrafão. O Knicks chegou no quarto período e destruiu. A defesa apertou. O ataque foi muito bem, especialmente o Jalen Brunson, que ali no clutch fez o que ele faz de melhor, né? Que é decidir.
né? O Jalen Brunson, ele é um dos melhores jogadores da liga em clutch time. Inclusive, eu acho que ele é pouco elogiado por isso, né? Eu sei que ele já ganhou o prêmio de Clutch Player of the Year e tal, ou seja, ele já foi condecorado por ser clutch, mas eu acho que a galera deveria reconhecer mais o quão decisivo é o menino Jalen Brunson, especialmente em contexto de playoff. Né? Em contexto de playoff, cara, o Jalen Brunson, ele é, velho... Cara, ele é muito decisivo. Ele é um dos mais decisivos da liga quando chega pós-temporada. Ele é um absurdo. Ele é um absurdo, eu sou fã demais do Brunson. E no clutch na quarta-feira ele decidiu de novo. Deitou ali nas ISOs, foi pra cima de todos que o Sixers colocou em cima dele. E ele ganhou de todos. Matou bolas gigantescas. O Towns, né, que teve problemas com faltas, conseguiu jogar o quarto período quase que inteiro e foi muito bem, teve um impacto muito bom. E aí o Knicks, com esse excelente quarto período, venceu o jogo 108-102, abriu 2-0 na série e vai pro jogo de hoje na Filadélfia com a chance de abrir o 3-0, ainda mais se o Embiid de fato não jogar. O Knicks pode ter um problema que é o Anunoby, né? Ontem saiu a informação de que o Anunoby sofreu uma lesão na panturrilha, se não me engano. Na panturrilha ou na parte interna da coxa, não me lembro ao certo. Mas ele sofreu uma lesão que torna ele dúvida pro jogo de hoje. Então pode ser que o Knicks também tenha que lidar com um desfalque importante que é do Anunoby, que na minha opinião é o jogador mais consistente do Knicks no playoff. Não é o melhor jogador do Knicks no playoff. Pra mim o melhor do Knicks no playoff é o Towns. Mas em termos de consistência, cara, o Anunoby tá fazendo um playoff absurdo, né? Tá entregando mais de 20 pontos de média com uma eficiência absurda, muito bem na defesa. Então não ter ele, obviamente, é um problema. Ainda mais pensando, né, nos matchups contra o Paul George, contra o Tyrese Maxey. O Anunoby é muito importante nisso. E ofensivamente ele vem executando um papel muito bom ali, né, sendo o cara dos cuts sem bola. Muito bem também nos arremessos ali no corner. Então, sem ele, o Knicks perde bastante. Mas não tanto quanto o Sixers perde sem o Embiid. Então eu acredito que mesmo se o Anunoby não jogar, se o Sixers não tiver o Embiid, pra mim o Knicks ainda tem ótimas chances de abrir o 3-0 hoje. E aí, se abrir o 3-0, fica pegado pro Sixers, né? Porque um 3-1 dá pra virar. Um 3-0 é quase impossível. Então, o jogo de hoje é vida ou morte pro Sixers, cara. O Sixers tem que fazer valer o mando de hoje, se quiser se manter vivo na série. Na sequência, na quarta-feira, a gente teve o que foi pra mim o maior atropelo desse playoff, que foi o atropelo do Spurs pra cima de Minnesota, né? No jogo 2, ainda em San Antonio. San Antonio que vinha de derrota no jogo 1, né? Minnesota conseguiu roubar o primeiro mando. O Spurs foi pra esse jogo 2 precisando dar uma resposta, né? Precisando jogar melhor, precisando vencer. Porque ir pra Minnesota com 2 derrotas na mala é complicado. Então era um jogo decisivo pra San Antonio. E San Antonio, entendendo a importância do jogo, engatou assim, um atropelo bizarro, né? 133-95 foi o placar. Sabe, uma vitória, cara, assim, extremamente dominante de San Antonio, né? Do minuto 1 ao minuto 0, San Antonio foi muito melhor do que Minnesota. Muito melhor, não teve nem disputa. Minnesota não conseguiu jogar nem um terço do que jogou no jogo 1. Muito abaixo, especialmente na parte defensiva. Defesa de Minnesota muito ruim nesse jogo. E Minnesota teve a volta do Ayo Dosunmu, né? Era pra melhorar. Muito pelo contrário. Minnesota foi terrível nesse jogo. San Antonio dominou completamente. E San Antonio dominou, cara, na base do coletivo, né? Claro que você vai ter ali um Wemby que foi um destaque, jogou bem. Você teve um Devin Vassell, um Dylan Harper, um Darren Fox. Mas o que fez San Antonio dominar esse jogo foi o coletivo, cara. Coletivamente as coisas fluíram muito bem para San Antonio. Tudo deu certo, bola de 3 caiu, a defesa brilhou. E do outro lado nada deu certo, né? Nada funcionou para Minnesota. O Rudy Gobert não conseguiu ter o mesmo impacto na defesa que ele teve no primeiro jogo. O McDaniels até que jogou bem, né, cara? Eu não acho que o McDaniels foi mal, só que ele jogou pouco, né? Teve muitos problemas com faltas, ficou pouco em quadra e nos minutos sem ele, o que já tava ruim ficou ainda pior. O Anthony Edwards foi completamente anulado pela defesa de San Antonio. Não conseguiu jogar o Anthony Edwards. E aí, cara, o resultado foi esse. Uma verdadeira avalanche de San Antonio.
consegue empatar a série, vai pra Minnesota com a série empatada. Mas é aquilo. Ganhou, atropelou. Mas assim, não espere que isso se repita nessa série, tá? O jogo 2, cara, ele foi muito atípico, gente. Assim, não é duvidando de San Antonio, que pra mim é favorito na série. Eu acho que San Antonio vai ganhar a série. Meu palpite foi San Antonio em 7. Pra mim, San Antonio é melhor. Mas a diferença entre os dois times não é a diferença que foi no jogo 2. Assim como também não foi no jogo. Pra mim, nenhum dos dois jogos refletiu o que de fato é esse confronto. San Antonio não é tão ruim como foi no jogo 1. E também não é. A diferença também não é tão grande como foi no jogo 2. Entendeu? Pra mim, nenhum dos jogos ainda refletiu o que é essa série. Que pra mim é a série. Dá pra dizer que é a mais equilibrada? Acho que dá pra dizer, vai. É a mais equilibrada desse segundo round. Na minha opinião. Pensando nos dois times no Prime, pra mim é a série mais equilibrada. Então, nem a vitória do Minnesota no primeiro jogo e nem o atropelo de San Antonio no segundo refletem o que de fato são os dois times. Pra mim, os dois times. A gente ainda não teve nenhum jogo com os dois times jogando o máximo que podem. Vamos ver se em Minnesota a gente tem, né? Os dois times entregando o máximo que podem. Vamos ver como é que vai estar a questão da minutagem do Anthony Edwards. Se ele vai poder ter mais minutos. Mas é indiscutível que San Antonio atropelou. E nada que eu falei é pra desmerecer o que San Antonio fez no jogo 2, tá? San Antonio atropelou, tá? Mas eu acho difícil isso se repetir. Eu tô falando isso pro torcedor do Spurs e pro próprio torcedor de Minnesota não ficar achando que, não, nossa, agora então vai ser uma baba. Não vai ser. Se o torcedor do Spurs tá achando que vencer Minnesota vai ser fácil, não vai. Assim como o torcedor de Minnesota não tem que desanimar pela derrota no jogo 2, porque querendo ou não, Minnesota ainda saiu dos dois jogos em San Antonio com uma vitória na conta. Jogando em casa, se Minnesota fazer o dever de casa, Minnesota abre 3-1. Então, eu ainda acho que essa série vai longe. Não acho que essa série vai acabar antes de 6 jogos. E vamos ver. Vamos ver se nesse jogo a gente tem um Anthony Edwards com uma minutagem um pouco melhor. Vamos ver se a gente tem, né, um jogo mais equilibrado. Com os dois times jogando bem. Porque o jogo 1 foi um jogo equilibrado, onde San Antonio não jogou bem. Eu quero ver, e eu acho que a gente vai ver ainda, muitos jogos equilibrados com os dois times jogando muito bem. Então, vamos ver o que rola hoje. Ao que parece, nenhum dos times vai ter desfalque pra esse terceiro jogo, né? Acho que Minnesota vai ter o desfalque, né, de Vincenzo, porque não joga mais na série. Mas o resto deve jogar e San Antonio vai completinho, né? Então, altas expectativas pro jogo de hoje. Tem tudo pra ser um jogaço. Indo agora rapidinho pros jogos de ontem, pros jogos de quinta-feira, a gente teve, né, abrindo a quinta-feira, o Pistons vencendo o jogo 2, abrindo 2-0 pra cima do Cavs. Vitória por 107-97, num jogo que foi bem parecido com o primeiro, né? Assim como no primeiro jogo, a gente teve um Pistons melhor no primeiro tempo, indo pro intervalo na frente. Se não me engano, o Pistons foi pro intervalo vencendo por 11. Mas no segundo tempo, a gente teve um Cavs melhorando, né? O Cavs veio bem melhor do intervalo, o Donovan Mitchell fez um puta de um terceiro quarto, foram 11 pontos pra ele no terceiro quarto. O Cavs chegou a virar no segundo tempo, né? Virou o jogo ali no comecinho do quarto período, com uma run de 6-0, assumiu a liderança do jogo. Mas aí veio, né, uma sequência de fatores que fez Detroit vencer. O primeiro fator foi decisões do Kenny Atkinson. Né? O Kenny Atkinson ele tomou uma decisão terrível pra mim no quarto período, que foi tirar o Donovan Mitchell do jogo. O Cavs começa o quarto período dominando, abre vantagem, assume a liderança e ele vai lá e senta o Donovan Mitchell. E deixa o Donovan Mitchell mó tempão no banco. Ele ficou muito tempo no banco. Isso não existe pra mim, cara. Num jogo de playoff, cara, ainda mais jogando fora de casa, tendo perdido o primeiro jogo, irmão, se você abre o quarto período vencendo, você não tira o seu melhor jogador de quadra. Deixa ele jogar o quarto período inteiro. Você tem que garantir a vitória, mano. Então, pra mim, o Kenny Atkinson errou muito ao tirar o Donovan Mitchell. Os minutos sem ele foram terríveis. O ataque do Cavs não conseguiu fazer nada, até porque o cara que era pra segurar o ataque na ausência do Mitchell, que é o James Harden, tá terrível, né? O playoff do James Harden é uma coisa horrorosa. Né? Ontem, mais um jogo
onde ele termina com mais turnovers do que arremessos certos. Foram 4 turnovers para 3 arremessos certos. Um jogo horrível. Harden fazendo um playoff muito ruim, né? Liderando. Não, liderando não, né? Não, ele tá liderando? Não, eu acho que ele só tá atrás do Cade Cunningham em turnovers. Ele é o segundo com mais turnovers no playoff. Uma marca horrorosa. O Cavs tá com mais de 150 turnovers nesse playoff. Ou algo próximo a isso. E o Harden é responsável pela maioria desses turnovers. Até porque ele é o playmaker do time, é o ball handler do time, é o armador do time. A função do Harden é cuidar da bola. E ele não tá fazendo isso. Né? No primeiro tempo foram 3 ou 4 turnovers no primeiro tempo. No segundo tempo, temos que ser justos. O Cavs melhorou, cuidou melhor da bola, tanto que no terceiro quarto o Cavs não cometeu nenhum turnover. Mas ainda assim, cara, os turnovers custaram muito pra Cleveland. Né? Até porque o Pistons tá indo muito bem capitalizando em cima dos turnovers, né? O Pistons tá forçando e pontuando bem através dos turnovers. Então, o Harden tá péssimo. Muito desse 0-2 tá na conta do Harden. Não tudo. Obviamente que não é tudo. Até porque tem muito mérito do Pistons. Mas o Harden tá muito mal, tá? E aí, sem ter o Mitchell em quadra, o time ficando na mão do Harden, o time não conseguiu fazer nada. E aí o Pistons foi crescendo no jogo, a defesa, né, brilhando. E no clutch o Cade Cunningham destruiu. Né? O Cade Cunningham que nesse playoff, eu falo com tranquilidade, é o jogador mais decisivo desse playoff. Pra mim, se tivesse um prêmio de Clutch Player of this Playoffs, pra mim seria o do Cade Cunningham, sim, de forma unânime. É surreal que ele tá jogando em clutch time. São 24 pontos feitos em clutch nesse playoff. 50% de aproveitamento no geral, 40% para 3, 81% no lance livre, cara. Ele é o único jogador desse playoff que tá colocando 50, 40, 80 no clutch time de aproveitamento. É o único. Com 24 pontos feitos, líder do playoff em pontos no clutch. Então, ele tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. E quando chega o clutch, quando chega ali os últimos 2, 3 minutinhos, ele cresce, cara. E nesse jogo não foi diferente. Cresceu, foram acho que 10 ou 11 pontos pra ele no quarto período, a maioria vindo no clutch. E vitória na conta. Vitória na conta do Pistão. O Pistão abre 2-0, vai pra Cleveland, né, com o dever de casa sendo feito. E, mano, série muito boa do Pistons até então, né? Cade Cunningham brilhando, Jalen Duren fazendo uma série boa, melhor do que a série contra o Orlando. Ainda não tá perfeito, longe disso, mas já tá melhor. Tobias Harris tá fazendo um playoff gigantesco. Ontem foi mais um jogo excelente do Tobias Harris. Duncan Robinson muito bem. Al-Sar Thompson fazendo um trabalho excepcional na defesa. Fazendo da vida do Harden um inferno. E grande série do Pistons até então, viu? Grande série. E o Pistons que engatou ontem a 5ª vitória seguida nos playoffs, né? O Pistons venceu 3 seguidas, né? Pra virar contra o Magic. E venceu as 2 primeiras contra Cleveland dentro de casa. Pra encerrar, a gente teve, né, o polêmico Thunder e Lakers, né, segundo jogo da série, segundo jogo em Oklahoma, o Thunder que no primeiro jogo, mesmo sem jogar bem, né, fez um jogo meia boca, venceu por quase 20, né, uma atuação muito fraca do Shea, muito turnover, Thunder foi lá, venceu por quase 20, e ontem, um roteiro bem parecido, né, mais um jogo mais ou menos do Thunder, mais um jogo onde o Shea não foi bem, foi melhor do que no jogo 1, é verdade, mas ainda longe do padrão Shea de qualidade. Teve muitos problemas com faltas ontem, né, cara? Ficou pendurado por faltas muito cedo. Basicamente não jogou no terceiro quarto, né? Ele cometeu a 4ª falta ali no comecinho do terceiro quarto, ficou fora de todo o período, foi voltar só no quarto quarto. Então não foi um bom jogo do Shea. E mesmo assim o Thunder de novo venceu por 18. Então, acho que isso diz muito sobre o que é a série, cara. Assim, o torcedor do Lakers vai vir aqui, vai reclamar das faltas, vai falar que a arbitragem foi terrível, que a arbitragem roubou o Lakers. Eu tô até, né, vestido de leicão aqui pra mostrar solidariedade, né, à minha Laker Nation, que está se sentindo lesada nessa sexta-feira. Tá aí se sentindo vítima, né? Que não é normal, né? Normalmente o Lakers tá do outro lado, mas agora o Lakers tá se sentindo vítima. Mas enfim, brincadeiras à parte, a arbitragem foi sim ruim, tá, gente? Não vou me aprofundar muito, porque eu já falei sobre a arbitragem no vídeo na madrugada.
Mas a arbitragem foi horrorosa, tá? Foi muito ruim, foi a pior arbitragem do playoff até agora. Torcedor do Lakers, agora falando sério, torcedor do Lakers que reclamar da arbitragem, tá certo. O que eu discordo e o que eu debato, né, com vocês, é atribuir o resultado à arbitragem. Aí é outra discussão. Você quer falar que a arbitragem foi ruim? 100%, assina embaixo, a arbitragem foi horrorosa, né? Tanto que os jogadores do Lakers no final do jogo foram lá reclamar com a arbitragem. Uma ceninha meio patética. É meio patético, né? No final do jogo os caras irem chorar pra arbitragem. Tanto que teve a cena foi muito foda, né? Porque a câmera tava focada ali no Austin Reeves chorando ali com o árbitro. E os jogadores do Lakers ao redor ali concordando e tal. E a câmera corta pros jogadores do Thunder meio que dando risada da cena. Porque realmente é uma cena meio patética, né? Você perde o jogo, toma quase 20 no lombo e termina o jogo indo chorar pra arbitragem. É meio feio, na minha visão. Mas enfim. Mas tá certo reclamar, pode reclamar, tá liberado reclamar. Porque a arbitragem foi ruim. Dito isso, não foi a arbitragem que fez o Lakers perder. Não foi. O Lakers perdeu por um fato simples. O Thunder é melhor. O Thunder tem mais time, o Thunder tem mais elenco, o Thunder tem mais profundidade. O Thunder é mais time. Prova disso, o Thunder não jogou nem 60% do que sabe jogar e ganhou por quase 20 os dois jogos. Entendeu? É isso, cara. A diferença dos times é muito grande, cara. Especialmente rotação. A profundidade dos dois times, a diferença é abissal. O que representa muito bem isso é a diferença dos bancos, né? Você teve ontem um banco do Lakers entregando, se não me engano, 20 pontos. O do Thunder marcou 48. Só o Jared McCain sozinho teve quase a mesma quantidade de pontos que o banco inteiro do Lakers. É uma diferença muito grande, cara. Muito grande. O Lakers tá até conseguindo fazer uma boa série. Não acho que o Lakers tá jogando mal. Tá jogando bem. Ontem mesmo o Lakers jogou bem pra caramba, tá? Gostei do que o Lakers fez na defesa. As dobras no Shea, de novo, foram efetivas. Até porque o Thunder, no primeiro tempo especialmente, não teve um bom aproveitamento pra 3. Então não soube capitalizar em cima da gravidade do Shea. O Thunder até gerou bons arremessos, né? Por conta das dobras no Shea, mas não conseguiu converter. No segundo tempo, o Thunder converteu mais e aí foi onde o Thunder, né, conseguiu dar uma deslanchada. Mas as dobras foram boas. Deu certo. O Marcus Smart vem fazendo um bom trabalho. O LeBron ontem, de novo, jogou muito bem. Austin Reeves fez um ótimo jogo. Ele que fez um jogo terrível, ontem melhorou muito. Mas mesmo assim, perdeu por quase 20. Porque quando começa a rotação, quando os bancos entram em quadra, a diferença fica muito grande, cara. Titular por titular, o Lakers tá até conseguindo equilibrar. Mas quando começa a rotação, esquece, não tem jeito, mano. Enquanto o Lakers tá botando Jake LaRavia pra jogar, Jackson Hayes pra jogar, o Thunder tá botando Jared McCain, tá botando Jalen Williams, tá botando... Cara, ontem, pô, o que o AJ Mitchell jogou ontem, o AJ Mitchell foi titular, tá? Não é o caso dele vir do banco, mas assim, o jogo dele foi absurdo. Num jogo fraco do Shea, o Thunder não sente falta. Por quê? Porque o AJ Mitchell tá jogando pra caralho. Inclusive, números do AJ Mitchell no playoff. A gente tá falando de um AJ Mitchell que tem mais pontos nesse playoff que Mikal Bridges, tem mais rebotes que o Darren Fox, tem mais assistências que o Anthony Edwards, tem mais arremessos certos que Jalen Duren, tem mais aproveitamento de 3 que o Donovan Mitchell e tem mais porcentagem de lance livre que o Shea. São 98 pontos feitos nesse playoff, cara. Ele tá jogando um absurdo, tá? Um absurdo. Então, assim, a diferença entre os times é muito grande. Então, quer reclamar de arbitragem? Justo, tô contigo, a arbitragem é horrorosa. O Thunder se beneficia da arbitragem ruim? Sim. O Thunder joga o jogo. A arbitragem tá marcando esse tipo de falta? Vou forçar. A arbitragem não tá marcando esse tipo de falta? Vou fazer. O Thunder se beneficia. Ponto. Agora, você querer dizer que só ganhou por conta da arbitragem, isso aí que eu não concordo. Aí a gente discorda. Aqui a gente tem uma discordância. Falar que o Thunder só é o que é pela arbitragem, eu também discordo. Porque aí você é tirar mérito de uma montagem de elenco absurda do Thunder. Entendeu? Então, no fim do dia, o melhor time ganhou de novo. E é isso. Vamos pra Los Angeles. Eu ainda sigo com a posição de que não vai ter varrida. Não acho que o Lakers vai ser varrido. Inclusive, pra você, Laker Nation, o Leicão vai ganhar o jogo 3, tá? Pra alegria da minha Laker Nation, da minha Laker Nation, o Leicão ganha o jogo 3. Vai ganhar!
Vai ganhar. Me cobrem. Pode me cobrar. Leicão ganha o jogo 3. Amanhã, sabadão, pro fim de semana da Laker Nation ser pica, o Leicão vai ganhar o jogo 3. Profetizei. Ganhou, vai ganhar. Com arbitragem terrível. Arbitragem roubando o Thunder. Só pra ficar maravilhoso. Vai ganhar, tô te falando. Mas enfim, brincadeiras à parte, cara. O Thunder ganhou, abre 2-0 e... Vamos ver se em Los Angeles o Thunder resolve jogar o que sabe, né? Porque até agora, né, não jogou nem 60%. E o Shea tá fazendo uma série nojenta, tá? Série do Shea é nojenta. O meu MVP... Não é esse o meu MVP, hein? Não é esse o meu MVP. Porra, vou jogar, porra. Enfim, pessoal, é isso, tá? Já enrolei demais, tenho que ir no shopping antes que o shopping feche, senão minha mamãe vai ficar sem presente, aí quem vai escutar serei eu. Então, obrigado, tá, pela audiência, tamo junto, grande abraço, fiquem bem, e nos vemos mais tarde com a análise dos jogos de hoje, dos playoffs, né? Jogos 3 nessa sexta-feira, coisa linda. Tamo junto, valeu, grande beijo e tchau.